Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, e mais uma vez trazendo uma temática sugerida por um usuário do canal. Este usuário solicitou que gravasse um vídeo falando sobre a psicologia das massas e a análise do ego. Esse título também pode ser encontrado como Psicologia de Grupo e Análise do Ego. Aí é uma pequena conturbação de tradução. O próprio Freud, que é o autor deste livro, cujo título é este, já dizia que traduzir é trair, né? E nada mais específico do que a frase dele, já que quando se faz a tradução de títulos e textos inteiros de modo geral, muitas palavras não fazem sentido na outra língua. Então uma frase em uma determinada língua faz sentido que na outra não faz, então se torna necessário acrescentar algumas conexões, algumas palavrinhas a mais, às vezes tirar outras que tem a mais que não são necessárias nessa língua, para dar uma melhor compreensão do texto, o que acaba gerando essas diferenças de tradução. Eu gosto mais de utilizar a psicologia das massas, porque quando você fala psicologia de grupo, dá a impressão, sempre remete ao trabalho de psicologia com grupos de pacientes, e isso não chega nem perto do que Freud queria dizer ao escrever esse livro. Então, quando o Freud escreve esse livro ele é sim utilizado em trabalhos de atendimento a grupo de pacientes, mas quando o Freud escreve, não é se referindo à terapia em grupo, mas sim se referindo a como o indivíduo age em grupo. Então, a partir dessa obra do Freud, nós já quebramos um dos paradigmas da psicanálise, onde ela é muito criticada. Uma das críticas que se faz muito profundamente à psicanálise é do fato de ela se ater muito ao indivíduo e não colocar esse indivíduo dentro de um contexto. E quando o sujeito fala isso, ali você tem a confirmação plena de que ele está fazendo uma crítica leiga, completamente sem base alguma e sem leitura e literalmente sem fazer a menor ideia do que está falando. Falando um monte de besteira por não ter a capacidade muitas vezes de pesquisar antes de criticar. Porque quem diz que a psicanálise ignora ambiente, contexto social, vivência com outras pessoas, realmente nunca leu Freud, porque além dele ter, em Totem Tabu e outras obras, ele ter citações que trabalham com a ideia da sociedade, na Psicologia das Massas, que é esse livro, ele direciona o livro todo para a psicologia das massas, ou seja, para como o indivíduo age em conjunto com outros indivíduos e como ele talvez não agiria desse modo se ele estivesse sozinho. Então, quem critica que a psicanálise não avalia contexto social, simplesmente está ignorando um volume inteiro das obras de Freud. Então, realmente é uma crítica completamente leiga. Nesse livro, o Freud ele traz uma análise de como que o indivíduo, ou seja, o ego, que seria o eu, se comporta quando ele está inserido em uma massa de pessoas. Então, quando ele está inserido em um grupo, e daí a sua outra tradução de psicologia de grupo, como que a psique desse indivíduo funciona a partir do momento que ele é inserido em um grupo com uma liderança. Então, para Freud, todo grupo ele demanda uma liderança. E essa liderança, para realmente exercer efeito sobre o ego, sobre o indivíduo, é necessário que seja uma liderança forte. E na visão de Freud, quando esse indivíduo exerce uma liderança forte, ele acaba sendo colocado pelo indivíduo como uma figura paterna. Então aqui não como função paterna, mas sim como uma figura paterna, uma figura de amor, uma figura que para o indivíduo, aquele líder ama ele de uma maneira ampla e intensa, e ele se entrega praticamente para aquele indivíduo. Então o Freud traz como se esse indivíduo, a partir do momento que ele se insere em um grupo, ele praticamente anulasse o seu ego, ou seja, ele deixa de pensar pelo seu eu e passa a exercer-se através do ego do outro. Então ele passa a agir de acordo com o eu do outro. Então é como se ele praticamente anulasse o que ele é e passasse a agir em função do seu líder.
Isso é o que Freud nos traz como a leitura. E aí ele estuda uma questão da mente coletiva, ou seja, de como esse indivíduo ele age diferente em grupo do que ele agiria sozinho, individualmente. Então, o Freud traz que talvez muitas das coisas que os sujeitos fazem em grupo, eles jamais teriam coragem de fazer sozinhos. Mas quando eles estão inseridos em um contexto desse grupo, dessa massa, eles se deixam influenciar pela liderança e se deixam influenciar pelas outras mentalidades em volta dele. E isso faz com que ele haja de uma maneira totalmente distinta. Então, aquele sujeito que muitas vezes você colocando ele de frente ao outro e dizendo, ó, bate nesse cara, não vou bater, nem conheço o cara, por que eu vou bater? Bate no cara que eu te dou R$1.000. Não vou bater, nem conheço o cara. Aí vem um grupo de umas 100 pessoas, não, vamos espancar esse cara porque isso, usam argumentações. Esse cara acaba indo e muitas vezes batendo em alguém que ele nem conhece até a morte. Como nós vemos, e não é tão difícil contextualizar isso dentro do nosso contemporâneo, nós vemos isso muito em campos, estádios de futebol, onde torcidas se matam entre si, uma completa agressão desmotivada. Uma torcida agride a outra e muitos sujeitos no meio dessa agressão acabam matando outros por briga de jogo, que ninguém está lucrando dinheiro ali, não é uma questão de assalto, onde o cara se beneficia de um lucro financeiro ou de um objeto, é simplesmente uma briga motivada por uma ideologia de um time. Isso nos demonstra claramente que esses indivíduos agindo em grupo, eles agem de um modo bem distinto do que agiriam individualmente. Alguns desses indivíduos, principalmente os líderes dessas torcidas organizadas que fazem isso, alguns desses indivíduos já têm por sua formação agressividade que talvez fariam sim, mesmo que estivessem sozinhos, apenas se fortalecem com a massa. Mas existem outros que estão envolvidos nessa massa que jamais teriam uma atitude agressiva naquele nível estando sozinhos. Mas aí, como são muitas vezes pessoas vulneráveis à manipulação, quando elas encontram uma liderança forte, essa liderança acaba anulando o ego delas e fazendo elas agirem em função do ego do líder. E isso faz com que elas tenham atitudes muitas vezes que jamais seriam atitudes que elas teriam em uma situação normal, sem a presença desse líder e sem a presença dessa massa. Deixa eu ver aqui nas minhas anotações se eu tenho mais alguma coisa. Então são realmente atitudes que levam o Freud a estar escrevendo a respeito disso. Uma das coisas que eu acho interessante também de estar acrescentando é contextualizar que o Freud ele escreveu isso na sua época contemporânea, óbvio, que foi a época da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que o Freud chegou a viver, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, foi perseguido pelo nazismo. Então, antes da Segunda Guerra Mundial, a situação do nazismo, ele foi perseguido, a casa dele foi invadida por soldados do Hitler, ele era de origem judaica, então Freud já era odiado porque falava sobre sexualidade infantil. E ainda judeu em uma época de extrema ofensiva a judeus, que é a época de Hitler, do nazismo. Então nós vemos a situação onde Freud estava perante a presença de Hitler. E nessa situação, o Freud ele tem uma forma de escrever bastante envolvida no contexto, porque ele presenciou essa loucura da psicologia das massas em relação ao próprio Hitler. Então Hitler ele foi capaz de convencer mais de meio país, se não quase a Alemanha toda, a combater e praticamente exterminar uma etnia, ou nem mesmo uma etnia, mas sim uma cultura, que seria o judaísmo. Então o povo alemão ele foi convencido, e aí também entram as questões de que sim, existiam também caça a gays, a negros, então não era só
os judeus foram o que mais deram ênfase, porque foram os mais afetados e os mais caçados durante o nazismo. Mas o nazismo ele também afetou várias outras minorias, e a busca realmente era exterminar todas as minorias. Então o Freud ele viu no seu contexto contemporâneo o quanto um líder forte, forte aqui também entre aspas, muitas das forças na verdade são fraquezas, mas um líder como Hitler foi capaz de influenciar indivíduos, e pessoas que jamais seriam capazes de matar uma pessoa simplesmente porque ela é judia, de origem judaica, ele acabava matando por estar naquele contexto, estar naquela massa de pessoas com aquela mentalidade da época, criada por um grande ditador. Então, o Freud, ele viveu essa questão da psicologia das massas. Então é muito forte essa temática, principalmente trazida por ele, abordada por ele, justamente porque ele presenciou isso, ele viu o que a guerra foi, através da como o país convenceu os soldados a lutarem, a morrerem por uma guerra praticamente inútil, sem praticamente finalidade, somente por essa psicologia das massas, somente por estar envolvido naquela massa de pessoas, soldados deram a vida, lutaram, morreram em campos de batalha. Então, diante de toda essa atrocidade da época, o Freud ele escreveu a respeito do quanto esses indivíduos foram influenciados em suas atitudes pelo fato de estarem nesse grupo, que se eles não estivessem, talvez a maioria deles jamais teria feito isso. Para quem quiser estar conhecendo melhor este livro, é só buscar nas obras completas do Freud. Eu encontrei uma referência, se eu não me engano, não tenho certeza, mas parece-me que é o volume 15, que traz a psicologia das massas. São 24 volumes do Freud, então dá um pouco de serviço ali procurar. Se eu não me engano, o último volume é o índice, então para quem quiser estar buscando com maior facilidade, se não for o volume 15, dá uma olhada no índice, que é o 24. Obrigado a todos pela atenção. Se você quer também sugerir temáticas, sugere aí nos comentários do vídeo. Pode também sugerir lá no G+, no Google+. Esteja acessando ao canal, se inscrevendo, clicando em gostei para nos ajudar a destacar o vídeo. E até um próximo vídeo.